Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mário Daniel. Aqui encontram vídeos fixos e baratos. Hoje estamos aqui para falar de crianças, mas antes disso eu quero-vos mostrar uma coisa. Já chegou a nossa maravilhosa blusa da linha online da nossa loja. Tem um pouquinho de tudo, tem canecas, tem almofadas, tem, sei lá, tem tanta coisa. Passem por lá. Esta é a linha online, então é este o print que tem. Tem aqui o nosso Mário Daniel, bem pequenininho, discretinho, se não quiserem fazer publicidade nossa. Está muito lindo. Comprem lá uma caneca. Tem aquelas canecas térmicas também, são espetaculares. E vejam também aqui em baixo, nós temos dicas de alguns dos produtos que nós aconselhamos para vocês também. Vamos lá? Seguindo para o vídeo de hoje, lembrar, muito importante, que 2 ou 3 sinais nesta lista mostra. Estes são 3 sinais isolados, não quer dizer que a criança tenha autismo. A criança precisa apresentar várias dessas características. De qualquer forma, na dúvida, vocês acham que tem alguma coisa diferente na criança, procurem um profissional adequado. Então vamos lá. Primeiro dos sinais, a regressão na linguagem. A criança fala, consegue ter, já tem um certo padrão de desenvolvimento e de repente, do nada, para de falar, não diz uma palavra ou regride muito no tipo de comunicação que ela tinha antes. Isso pode durar alguns dias, pode durar meses, pode não voltar, infelizmente, pode voltar com sequelas, pode voltar com melhorias. Então é o ideal, é sempre procurar um profissional de apoio. É o uso de uma linguagem própria. Eu lembro que a Susana ela não era inglesa, ela era polaca. Então na primeira semana eu achei que ela estava a falar, ela tinha vários destes sinais. E eu já estava a começar a juntar um quadro, mas aqui tudo tem que ter provas. Então qualquer coisa que eu identificasse eu tinha que ter um vídeo, tinha que ter uma gravação, um relatório sobre isso. Então eu estava a juntar e eu lembro-me que fui falar com a mãe e disse se ela entendia o que é que a filha dizia, porque não era inglês, e eu perguntei se eles falavam alguma outra língua em casa. E a mãe disse que nada do que ela dizia não era nem uma mistura de inglês. A mãe também tinha um inglês assim meio rústico e difícil de entender. Era uma outra dificuldade para passar informação e para arrecadar informação, mas uma mãe super preocupada. E ela disse-me que não era nem inglês, não era nem polaco e não era uma mistura dos dois, então era uma linguagem dela e aquilo parecia-me tipo assim um balbuciar, uma coisa assim de um, como é que eu ia dizer? É um balbuciar de uma criança, de um bebê, não é? Só que são fases, não é? Que a criança passa e depois eventualmente depois do balbuciar a criança continua a falar, só que ela já tinha quase 5 anos e ela continuava a balbuciar e não conseguíamos entender nada. Eu sabia que o as significava água, no, ela punha o pé no chão com muita força, carregava no chão, então nós precisávamos estar a olhar para ver e qualquer coisa que ela quisesse mostrar, ela levava-me até o lugar para me mostrar o que é que ela queria. É a presença de steams. Como é que eu ia dizer? Steams são movimentos repetitivos, num padrão repetitivos. O mais comum é aquele para a frente e para trás, ou assim na lateral também. Eu vi muito isto na creche, mas também quando eu fiz voluntariado. E já pulando para um sinal que é a repetição de frases, de palavras e frases. E pegando o que eu estava a dizer antes, quando eu fiz voluntariado em Portugal, eram adultos. Este rapaz que eu estava a falar, ele... Posso dizer o nome, porque vocês não sabem que ele é o Pedro. E o Pedro era filho de um casal que tinha um outro filho, dito normal, estava na universidade, notas brilhantes, fantástico. O Pedro passava o tempo em casa e ele nunca, quando o outro irmão estava cá, os pais saíam, iam para o shopping com o outro e o Pedro ficava sempre em casa. Então ele tinha muita falta de estímulo e ele era catatónico e fazia muito isto, a repetição de steams, a repetição de palavras e frases. Ora, eu dava aulas de ténis e dava aulas de educação física e também era natação. Natação, não é? Imaginem. Natação era natação adaptada, tá? Eram atividades dentro da água. Para os manter ativos sempre, era o seu objetivo. Eu lembro que nós tínhamos que ir da associação
e tínhamos que ir até ao ginásio. E era uma caminhada ainda um pouquinho grande. E eu lembro-me que ele perguntou-me, porque é que nós não podemos passar aqui? E eu disse que porque precisávamos de passar na passadeira. E ele falou, mas se eu não passar na passadeira, o que é que acontece? E outra professora disse, se o Pedro não passar na passadeira, vem o carro, atropela o Pedro, pois há sangue, temos que chamar o bombeiro, temos que chamar a ambulância e depois o Pedro vai para o hospital. Então, durante todo o caminho, o Pedro repetiu a mesma coisa. Ele disse, pois o Pedro vai passar na passadeira. A passadeira é passadeira de pedestres, tá? O Pedro vai passar na passadeira. Se o Pedro não passar na passadeira, depois vem um carro, atropela o Pedro, faz sangue, o Pedro precisa de ir na ambulância para o hospital. O Pedro tem que passar na passadeira, porque se o Pedro não passar na passadeira, vem um carro, atropela o Pedro, faz sangue, temos de chamar o hospital. E ele repetiu isso todo o caminho. Então, óbvio, ali no caso ele tinha 24 anos, já estava mais diagnosticado, mas era bem visível esse sinal. Número 18, então, criança que está imersa nos seus pensamentos. Então, quando nós chamamos a criança não responde, ela não olha, ela parece que está num outro mundo, ela não reage de forma nenhuma. Os pais acham que a criança é surda porque ela não reage, não faz nenhum estímulo, nem nenhuma contração muscular, nada. Então muitas vezes os pais acham que a criança é surda porque ela não ouve. Na verdade é só uma questão de processo neural, ela está desconectada, na verdade. Os sinais são, não é aquela questão que eu falei antes de ter uma linguagem especial delas, é um tipo de vocalização diferente. Eu lembro-me de um menino que, o Hassan, ele não falava, mas ele estava sempre, ou então eram sons assim diferentes, que não tinham nada a ver e não se reportavam de maneira nenhuma forma de comunicação, não tinham padrão, ele não fazia este som quando em resposta àquele, e havia muitos profissionais que tinham dificuldade de lidar com isso. É dificuldade em finalizar uma tarefa. Então, se a criança está a brincar com o carrinho, se vocês vão interromper, ele não acabou de brincar com o carrinho ainda não está na hora de acabar. Então é muito difícil para ele e pode criar uma crise. Podem ser em coisas simples como escovar os dentes, pode ser em vestir o casaco. O apressar a criança não funciona porque a criança ela entra em crise, ela tem muita dificuldade em finalizar uma tarefa depois da outra. Agrupamento de objetos por cor ou forma. Lembro-me de um dos meninos que, seja lá qual fosse a brincadeira, ele punha tudo. Todos os carrinhos rosa aqui, todos os carrinhos verdes aqui, todos os carrinhos azuis aqui. Ele não brincava com os carrinhos de outra forma, ele sectorizava a brincadeira. Antes mesmo dos 2 anos de idade, mas por vezes continua. Número 22 é a presença de outro transtorno ao mesmo tempo, como a hiperlexia, o transtorno de déficit de atenção, o do síndrome de Savant, enfim, outros presentes. Se é outro profissional de saúde identificar algumas destas síndromes ou transtornos, presta atenção porque esses outros sinais também podem indicar autismo. 3. A criança que leva o braço de outra pessoa para o objeto que ela deseja, ou leva a pessoa para perto do copo de água porque ela quer beber água. Esse também começa antes dos 2 anos e continua depois, e é também um dos sinais. Andar na ponta dos pés é um sinal normalmente muito indicativo de que a criança tem autismo. Começa antes dos 2, às vezes começa quando ela começa a andar, mas às vezes arrasta-se até bem mais tarde. O último é colocar os objetos na boca. Então, a fase oral acaba por volta dos 2 anos de idade. Ainda assim, se reparar que depois dessa idade a criança continua colocando coisas na boca, pode ser um sinal de alerta, associado com os outros sinais que eu já falei. Não há de ser só um destes sinais, tem que ser vários dos sinais. E algumas crianças têm a necessidade de colocar essas coisas na boca para morder, para rasgar, chupar, mastigar, eles chamam em inglês sensory seekers, que é, traduzido à letra, é tipo o quê? É uma busca de sensações pela boca, por assim dizer. É assim que eles sentem, não pela mão, mas pela boca. Existem até brinquedos para crianças ou adultos de autismo que têm essa necessidade. Eles chamam-se Autism Chew Toys. Eu vou linkar alguns aqui em baixo, se vocês quiserem comprar podem ver aqui os sugeridos. Estes são alguns dos sinais de autismo em crianças maiores de 2 anos. Vamos ter também um outro vídeo sobre, não sei se vai sair antes ou se vai sair depois,
mas de sinais de autismo em crianças, em bebés, ou seja, crianças até aos 2 anos. Dê uma olhadinha nesse vídeo. Muito importante, não fique paranoico se o seu filho ou filha tiver algum destes sintomas. Procure um profissional. O diagnóstico é a coisa mais importante. Quanto mais cedo, melhor. Se for tardio, o importante é que haja um diagnóstico para se poder encontrar ajuda, procurar ajuda. Não fique sozinho, procure. Há grupos no Facebook, há mães, pais que têm canais no Facebook, no YouTube e que vos podem ajudar e dar algum conforto também e indicar profissionais que vos possam ajudar. Em alguns países existe apoio do Estado também, então procurem, informem-se para que possam ter todo esse suporte para a vossa família e, acima de tudo, que o vosso filho consiga ter assim, uma evolução mais significativa. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Eu tento ao máximo sempre passar informações que sejam não só fidedignas, mas que ajudem as pessoas, não é? Se tiverem alguma sugestão de vídeo que vocês gostassem de ver ou sei lá, alguma coisa, escrevam nos comentários que eu vou fazer o melhor para fazer, ok? Então não se esqueçam de ver a nossa loja. Eu vou deixar em baixo o link para esses Chew Toys de mastigação para autistas aqui na Amazon. Não se esqueçam, curtam o nosso vídeo, compartilhem. Espero que vocês estejam a curtir o canal e subscrevam essas coisas todas. E pronto, e é isso. Beijinhos, tchau!